Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Nerdilizando Tudo. Vamos falar hoje de Sandman volume 3, edição especial de 30 anos. Como vocês podem ver aqui, tá aqui na frente, publicação capa cartão, tá um pouco menos de página que as outras. E essa daqui na época saiu o preço de R$ 29,90 e compila o arco Terra dos Sonhos. Galera, antes de falar a respeito dessa obra aqui, eu tenho que pedir para você se inscrever no canal, clicar no joinha, dar aquele like, não esquecer de curtir, compartilhar, comentar, indicar para os amigos, dar uma olhada nos links na descrição, sempre vai ter aí links com descontinho especial e você utilizando nossos links para fazer suas compras na Amazon, tá ajudando muito aqui o canal. Vamos lá, galera, vamos falar a respeito desse volume 3 de Sandman. Bom, galera, publicação é aquela publicação padrão. Eu vou ir folheando aqui falando a respeito da história. Aqui a gente tem algumas histórias, tem uma introdução aqui e um prefácio também. E aí começa a nossa história. A primeira se chama Calliope, tá? O que fala essa história? O que conta essa história aqui? Começa com uma pessoa entregando um bezoar para outro. E aqui fala que um bezoar é algo que deu para entender aqui que foi gerido dentro do estômago de alguém. Então essa pessoa, ele pega esse bezoar e vai entregar para outra pessoa. Essa outra pessoa a gente descobre que é um escritor, tá? Os dois, na verdade, são escritores. Um é um escritor que já está aposentado, muito bem sucedido, ganhador de alguns prêmios, e o outro é um aspirante a escritor que está tentando escrever uma obra e não consegue. A questão aqui é que essas duas pessoas mantêm em cativeiro uma espécie de deusa chamada Calliope, que dá inspiração para eles. Então eles prometem para essa mulher que vai soltar elas, porém não soltam ela, depois de fazer uma obra de sucesso. E aí esse velho passa essa mulher, né, como herança para esse outro escritor, que leva ela e usa ela como fonte de inspiração. Tá? Ela é abusada por essas pessoas. Aqui aparecem as três irmãs que não ajudam ela, diz que não podem ajudar ela porque ela se deixou ser pega por um mortal. Ela foi iludida por esse mortal. E aí esse cara vai ganhando prêmios, começa a subir na vida como escritor. E ela fica rogando a Deus por ajuda. E aí o Sandman aparece para ajudar ela e fala para o cara soltar ela, senão ele vai ter pesadelos e amaldiçoa ele a ter milhões de ideias ao mesmo tempo. Ele começa a surtar, né? Ele começa a surtar com isso, até que ele pede para alguém ir lá e libertar ela. Então ela agradece o Sandman por isso e acaba aí essa história. É uma história bem legal, galera. Conta uma história aqui dessa situação, né, onde o cara faz uso aí dos poderes dessa antiga deusa aí para se dar bem. E aqui mostra também que o Sandman tinha um caso com ela um tempo atrás. A próxima história se chama O Sonho de Mil Gatos, que é uma história, um spin-off, não faz parte da história original, mas mostra que até o sonhar tem poder até no sonho dos animais, aqui no caso os gatos. Então a gente tem alguns gatinhos aqui que se reúnem para ver uma outra gata pregar a respeito dos sonhos. E aqui fala que essa gata aqui, ela sofreu, né? Ela teve um filho, ela era uma siamesa e ela teve um filho com um gato vira-lata. E aí os donos dela joga fora esses filhos dela, se livra. E ela revoltada sai em busca de respostas e chega até o mundo dos sonhos, onde lá o Sandman fala para ela que quando 1000 gatos sonhar com a mesma coisa, né, com um mundo diferente, o mundo vai voltar a ser o que era antes. E o Sandman fala para ela que antes os homens eram
os servos dos gatos e não o oposto. E isso mudou. Então ela sai pregando pelo mundo para 1000 gatos sonharem ao mesmo tempo sobre isso, para o mundo voltar a ser como era. E assim se dá o fim dessa história, tá? A próxima história é chamada Sonho de uma Noite de Verão. Para mim é a história mais chata do encadernado, tá? E a maior também. Não que seja ruim, mas eu não gostei muito. Aqui o Sandman fala para o William Shakespeare, no ano de 1593, fazer uma obra para ele mostrar para os amigos dele, para as criaturas sobrenaturais. Então eles vão até um campo verde e a obra acontece lá, um teatro, e chega todas essas criaturas míticas aqui, né? E se passa com essas criaturas vendo essa obra, tá? Essa obra aqui que fala de um amor impossível e de maldições, enfim, com vários personagens que estão assistindo a plateia fazendo parte. É uma obra, é uma história bem mais ou menos mesmo, bem chata de ler, na verdade, bem maçante, mas que mostra aqui que houve um trato entre o Morpheus e o William Shakespeare dele fazer 2 obras, 2 teatros pro Morfeu, como recompensa por ele ter ajudado ele lá na taverna a se dar bem como escritor. A próxima história é uma história, essa daqui já é bem mais legal, narra aqui uma situação onde tem uma mulher, né, que a gente depois descobre que ela é uma metamorfa, que ela tá pedindo para morrer. Ela não tem companhia, não consegue ninguém, é pensionista, e ela vê os dias passar e nunca tem contato com ninguém. Até que ela recebe uma ligação de uma ex-amiga e ela veste as suas máscaras para ir lá ver essa amiga. Ela tem sonhos com Ra, com o Egito constantemente. E quando ela vai ver aquela amiga com aquele disfarce no meio do jantar, a amiga tá falando que tá grávida, a máscara que ela usava cai. E aí ela entra em desespero e foge. E chega em casa pedindo, pelo amor de Deus, para morrer. E a morte aparece para ela, né? E fala com ela, falando que estava passando por ali, viu a porta aberta e entrou. E aí ela fica pedindo para a morte ajudar ela, né? E ela fala que não, que ela estava ali ceifando a vida de outra pessoa no prédio, viu ela chorando e foi lá. E no fim a morte acaba ali ajudando, né, ela a deixar o sofrimento dela. Ela tinha algo na pele que ela não podia entrar em contato com o sol, e aí ela fala para ela olhar Ra, ver Ra, né, o deus Ra pela janela todo dia, que ele vai livrar ela e ela morre, né? Então acaba a história assim. Bem legal essa história aqui também. E aqui a gente parte aqui para os extras dessa edição, que é mais da metade da edição, aliás, mais da metade não, né? Mas quase uma boa parte da edição aqui de extras. E nesses extras a gente tem algumas artes e os roteiros, tá? Quadro a quadro do Neil Gaiman, que ele escreveu aqui com anotações. Então, ó, bastante página, ó. Mas aqui, vamos ver aqui quantas páginas vai dar de roteiro. Eu não li, tá? Porque eu li a história, não tem por que ler o roteiro. Mas a título de curiosidade, a gente tem nesse encadernado 40 páginas de roteiro, certo? Aqui no fim uma dedicatória e acaba essa edição. Até agora, das 3 edições que eu li, essa daqui é a mais fraca, né? E a próxima edição se chama Estação das Brumas, que é a edição aí que dizem que vai compor o próximo arco da série do Sandman pela Netflix. Então vale a pena dar uma conferida. Mas galera, é isso aí. Essa daqui é a resenha de Sandman. Reúne as edições 17 a 20 de Sandman. E tá aqui a resenha para vocês. Nessa edição esqueci de falar, mas a gente tem ilustradores Kelly Jones, Michael Jones, Colin Doran, tem Steve Erickson e Paul Dini ilustrando. É muito legal, tá, galera? A edição é boa, mas das 3, para mim, é a mais fraquinha, certo?
Falou, galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.